Soraya Cristina Dias Ferreira é psicóloga e mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Pesquisou e apresentou em sua dissertação de mestrado uma análise do fenômeno religioso a partir da psicologia de Freud e Jung. Como psicóloga clínica, atua nos temas da psicologia junguiana, psicologia e religião, mística e diálogo interreligioso. Possui vários trabalhos abordando a relação entre a psicologia e a religião. No Religare de hoje, Soraya apresenta sua investigação sobre a psique e a religião. Seja bem-vinda, Soraya. Quer sugerir um tema, fazer um comentário ou dar alguma sugestão? Você pode fazer isso pelas redes sociais. Siga @FlávioSenra pelo Twitter ou acompanhe a página do Religare Conhecimento e Religião no Facebook. Você pode também ter notícias do programa pela página da TV Horizonte, tvhorizonte.com.br/Religare. Soraya, na sua pesquisa, você trabalha a questão da psique, trabalhando duas grandes teorias, né, a de Freud e a de Jung. Sobre essa questão da dinâmica religiosa, antes da gente entrar propriamente nesses autores, o que é que a dinâmica religiosa revela sobre o ser humano? Bom, dentro da psicologia da religião, não temos só esses dois clássicos, temos vários outros teóricos, e todos abordam a questão da religião, ora como uma dinâmica de negação que pode causar certas doenças, ora como uma dinâmica que é processual e que causa um bem-estar na civilização também. Então, nós temos dois contrapontos teóricos que se dividem em vários clássicos, né? Sim. E dentro disso, eu acho que a contribuição da psicologia da religião em si é porque é realmente uma dinâmica que perpassa toda a concepção do humano enquanto ser também de religiosidade ou não. Crendo ou não crendo, a religião está presente aí na dinâmica psíquica. Isso é uma questão interessante, né? Mesmo para os que não creem, nós não poderíamos falar que a dinâmica religiosa não faça parte da vida dessa pessoa. Sim, porque para haver uma negação é necessário ter um construto cognitivo, né? Então a religião está presente nesse sentido. Não no sentido de uma crença, mas no sentido de algo que está aí na construção mental da humanidade. Sim. E o que é que a psicologia da religião ajuda a gente a entender sobre como que no desenvolvimento humano, né, na evolução do processo humano, a dinâmica religiosa se mantém, né, como um fio, né, que nos liga às nossas origens mais ancestrais. O que é que faz essa dimensão religiosa ser parte do ser humano na visão da psicologia? Bom, dentro da própria dinâmica psíquica, a gente pode ver essa energia como algo ligado, às vezes, aos instintos, à sexualidade, mas também o homem é um ser religioso. Então, não tem como, no desenvolvimento humano, a gente retirar um contexto que faz parte do desenvolvimento da sociedade, que faz parte aí de algo que a criança vai apreendendo desde cedo, independente das crenças que os pais vão repassando. Então, não tem como realmente tirar esse contexto da religião do desenvolvimento humano, que a formação já perpassa por esses construtos da sociedade, culturais e etc. Né? Sim. Você diz que são várias as teorias. Há duas grandes correntes, né? Freud e Jung seriam dois nomes fortes, né? Duas teorias fortes, mas há outras. Você se dedicou basicamente, na sua dissertação de mestrado, a um comparativo, seria? Entre Freud e Jung, a questão da religião? Eu escolhi trabalhar os clássicos por uma questão que a gente, desde a grade curricular da psicologia, a gente tem um déficit aí quando se trabalha teóricos da psicologia. A gente tem maciçamente o estudo da psicanálise e alguns teóricos são deixados de fora, às vezes vistos somente na teoria da personalidade, muito pensado, né? E então, quando eu, na própria graduação, fui vendo essa deficiência, eu fui buscar esse conhecimento à parte da minha própria graduação, do que ela estava me ofertando. E aí a escolha por esses dois clássicos é porque realmente eu acho que não dá para começar a trabalhar um contexto que é forte dentro da própria psicologia sem a gente revisitar esses dois clássicos. Sim.
Vamos falar então um pouco sobre esses dois clássicos da teoria da psicologia da religião. Eu começaria perguntando, do ponto de vista junguiano, o que é que significa afirmar que a psique é naturalmente religiosa? Porque parece que a psicanálise freudiana ela se opõe a essa percepção, né? Sim. Mas do ponto de vista de Jung, começando por ele. Do ponto de vista de Jung, a própria libido do ser humano, ela não é só voltada à libido sexual. Então, a divergência forte entre esses dois teóricos, Jung e Freud, vem daí. No livro Símbolo das Transformações, Jung vai trabalhar essa questão de que a libido se volta para outras energias também e que a sexualidade seria apenas uma parte da libido a ser analisada. Então, dentro disso, Jung abre para um contexto de pesquisar a religião, tanto na cultura oriental quanto na cultura ocidental, e ele vai percebendo aí, pegando grandes teóricos também, como Rudolf Otto, nesse contexto totalmente outro, e adentrando dentro de outras teorias, ele percebe e faz um estudo sobre como que é essa desenvoltura na própria dinâmica psíquica. Tem também um contexto de quando ele pesquisava a psicopatologia, né, e trabalhava em um hospital psiquiátrico, onde ele também pôde observar algumas coisas dos próprios delírios de pacientes, e foi tecendo essa construção em termos de analisar como o fenômeno religioso perpassava os construtos que estavam ali. Então, é uma observação clínica, mas também da sua autoexperimentação, que é o que a gente vai ver no livro vermelho, né? Que isso já é uma coisa que em Jung vem desde de cedo, essa questão sobre a religião. E a questão também da psicologia, que vai perpassar por ele. Então, acho que ele faz esse cruzamento, né? No sentido de demonstrar que existe na nossa dinâmica algo natural, que provém aí dos arquétipos, de um mundo, das imagens arquetípicas, e aí que podem ser bem analisadas através dos sonhos, através de outros conteúdos, né? E isso revela essa dimensão naturalmente religiosa, né? Do ser humano. Como algo que o arquétipo vem aí, não como algo que a gente se apropria dele, mas ele vem para a gente através de imagens, e Jung fez uma extensa análise sobre isso, sobre como as civilizações primitivas, né, vão demonstrando essa questão de Deus, né? Não é Deus enquanto o Deus concreto que Jung busca, mas Deus como um fenômeno que perpassa a psique. Então, se ela tem essa manifestação, é isso que Jung está buscando analisar. Né? De onde vêm essas imagens, essas crenças, isso que a psicologia tem que se preocupar, já que vem externalizado no mundo externo, algo que para Jung, na sua experimentação, ele vai perceber que é algo de um mundo interno que está aí projetado. E essa projeção tem que ser analisada. Sim. O ser humano, nessa projeção, né, na realidade, no mundo objetivado, para Jung, isso foi se formando ao longo da história, quando você traz aí a questão dos arquétipos. Que seriam esses arquétipos? Para Jung, a gente tem imagens primordiais, hereditárias, então não é algo que... Como uma herança? Como uma herança, né? Algo que vem aí e atravessa a humanidade e que a gente aí está fora, né, desse tempo e espaço. E é aí que Jung precisa de entende que a análise disso vem desse construto mais inconsciente e traz aí, sai dessa questão do inconsciente pessoal que Freud vai abordar, para trazer a sua descoberta do inconsciente coletivo. Então, esse inconsciente coletivo é isso que está nessa linha do espaço e do tempo, mas também está fora dessa linha do espaço e do tempo. Sei. O Jung, ele dialoga com outras teorias da época. Você citou que ele dialoga também com Rudolf Otto, né? O professor Amaury realça sempre a importância do círculo de Eranos, né? Nesse debate todo. Mas que outras teorias compartilham dessa perspectiva junguiana sobre esse tema que nós estamos trabalhando, né? Do ser humano ser naturalmente religioso?
Jung teve uma leitura muito filosófica. Então, ele teve a influência de vários filósofos no seu pensamento. Ele teve influência de Kant, de Schopenhauer e outros, né? Até Nietzsche. Então, ele vai construindo isso a partir não só da base da psicologia, mas também através desses estudos filosóficos, da sua experiência clínica e também da sua autoexperimentação. No livro Vermelho, a gente vai perceber que Jung não teve medo de se haver com esse inconsciente, mas ao mesmo tempo ele sabia dos perigos que é a gente também adentrar por esse inconsciente aberto, né? Então, a influência que vem de Jung é uma leitura muito diversificada, que perpassa aí por vários teóricos e que ele busca, assim, se amparar em teóricos que vão dizer, né, da mesma coisa que ele também está pesquisando. Mas ele não abandona também o outro viés, tanto é que a divergência maior vem dessa ruptura com Freud, por ele perceber que Freud deixa a libido como se ela fosse contida, presa aí somente na questão da sexualidade. E por Freud abordar até a questão do fenômeno religioso com o mesmo enfoque, sim, que é a sua metalinguagem, a sua busca por falar da psicanálise, e é como se ele tentasse encaixar, né, o fenômeno religioso também dentro dessa linguagem psicanalítica. Então, as críticas que Jung faz a Freud vem dessa divergência, de perceber uma libido muito voltada para essa questão, e enquanto para ele a energia psíquica é muito mais, e o fenômeno religioso não poderia estar aí fixado no complexo de Édipo. Vamos trabalhar sobre esses elementos daqui a pouco. O Religar de hoje fala sobre psicologia e religião, com a mestre em ciência da religião, Soraya Ferreira. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.